1952. O campo de provas de Aberdeen, no estado de Maryland. Engenheiros da empresa Allis-Chalmers preparam-se para uma demonstração perante os representantes do Exército dos Estados Unidos. O seu mais recente veículo de combate, pequeno e atarracado, pesando menos de 9 toneladas, parece quase um brinquedo ao lado dos tanques maciços da época. Mas nos seus flancos estão montados 6 canhões sem recuo, de calibre 106 milímetros. O comandante assume a sua posição sob a pequena torre, aponta a mira para uma velha parede de tijolos a 300 metros de distância e... prime o gatilho. Todos os 6 canhões disparam em uníssono. Um rugido monstruoso rasga o ar. Jatos incandescentes de gases de escape, expelidos pela parte traseira dos canos, atingem o espaço atrás do veículo com tal força que os vidros dos carros estacionados nas proximidades simplesmente estilhaçam. A parede de tijolos, o alvo, deixa de existir, pulverizada por uma barragem instantânea. Os observadores, mesmo abrigados, encolhem-se instintivamente perante a onda de choque. Nesse momento, torna-se claro que os projetistas americanos criaram algo completamente fora do comum. Uma máquina capaz de, em meros segundos, desencadear sobre o inimigo o poder de fogo de uma bateria de artilharia inteira. Uma arma que, anos mais tarde, faria os seus inimigos fugirem nas selvas do Vietnã. A história desta arma invulgar começara 1 ano antes, quando uma série de reuniões no arsenal de Picatinny e na divisão de tratores da Allis-Chalmers deu início ao desenvolvimento de um novo chassi universal para o exército. Os militares precisavam de uma plataforma leve, barata e móvel, que pudesse ser transportada por via aérea para qualquer ponto do globo. A Guerra Fria ganhava ímpeto, e os generais americanos compreendiam que os conflitos futuros exigiriam uma reação relâmpago nos cantos mais remotos do planeta. No final de 1951, a luz verde foi dada. O ponto de partida foi um transportador de lagartas leve, o T-55, projetado para 6 homens. Uma versão alongada, o T-56, com um rolete de apoio adicional de cada lado, podia transportar 10 soldados. Contudo, o comando do exército rejeitou ambos os transportadores, considerando-os insuficientemente protegidos e demasiado apertados para a infantaria com todo o seu equipamento. Foi então que os engenheiros decidiram transformar o chassi rejeitado num portador de armas. A primeira proposta, o T-164, considerava 4 canhões sem recuo, mas a ambição, ou talvez a loucura, exigia mais. Assim, nasceu uma máquina que desafiava a lógica. Um caçador de tanques que não era um tanque. Uma peça de artilharia que se movia com a agilidade de um veículo de reconhecimento. A necessidade, como sempre, não apenas inventou, mas criou um monstro peculiar, uma anomalia no campo de batalha que provou que, na guerra, o tamanho nem sempre é o fator decisivo. Nas cinzas da Segunda Guerra Mundial, os gabinetes de design militar fervilhavam com ideias para a próxima geração de armamento. A procura por um caça-tanques leve, ágil e transportável por via aérea era uma prioridade, e desta necessidade nasceram conceitos que variavam do prático ao puramente bizarro. Um desses projetos, tão efêmero que a sua existência mal se registrou nos anais da história, nem sequer chegou à fase de protótipo, limitando-se a um simples e silencioso modelo em madeira. Pouco depois, surgiu uma proposta ainda mais audaciosa, o projeto T-167. A sua ambição era desmedida. Instalar um total de 8 canhões sem recuo, 4 de cada lado do veículo. A visão dos engenheiros era a de uma fortaleza móvel, com os canos dispostos em 3 filas sobrepostas e um quarto par posicionado num nível inferior, criando uma silhueta que parecia saída da ficção científica. No entanto, os oficiais militares, homens pragmáticos forjados no campo de batalha, consideraram tal quantidade de armamento um exagero logístico. Questões cruciais surgiram de imediato. Como seria possível transportar munição suficiente para 8 canhões?
E mais importante, o foi silenciosamente arquivado. No extremo oposto do espectro, encontrava-se a variante T-166. Esta máquina representava a contenção máxima, equipada com apenas um canhão sem recuo. O seu design era peculiar, distinguindo-se por uma escotilha semicircular na parte superior esquerda do casco, concebida para dar à tripulação acesso ao único canhão, montado à direita. Mais tarde, esta modificação foi equipada com um engenhoso mecanismo hidráulico. Este sistema permitia que o cano fosse baixado para o lado direito do veículo, facilitando uma substituição rápida, ou até mesmo o seu uso. Desmontado diretamente a partir do solo. Foram construídos 3 destes veículos, mas mais uma vez, o veredito foi negativo. Desta vez, o problema era o oposto. O poder de fogo foi considerado manifestamente insuficiente. Foi então que emergiu a média de ouro, o projeto T-165. Com 6 canhões sem recuo, 3 de cada lado, esta configuração pareceu aos seus criadores o equilíbrio perfeito. Oferecia um poder de fogo devastador, mantendo um compartimento de munições razoável e dimensões compactas. Após testes bem-sucedidos em 1953, foi autorizada a produção de um primeiro lote de 24 unidades. A máquina recebeu a sua designação oficial, M50, e um nome invulgarmente poético, Ontos, que em grego significa a coisa, ou o ente. Contudo, a alegria dos seus criadores revelou-se prematura. Após uma série de testes de campo rigorosos, o Exército dos Estados Unidos recusou-se a adotar o M50 Ontos. A encomenda inicial, que previa 1.000 veículos, foi sumariamente cancelada. As razões eram dolorosamente óbvias, e os militares não hesitaram em apontá-las. A blindagem mínima, capaz de proteger a tripulação apenas contra estilhaços e balas de armas ligeiras, tornava o veículo extremamente vulnerável. A sua silhueta alta, combinada com um espaço interno claustrofóbico, criava um desconforto imenso para a tripulação e limitava severamente a quantidade de munições que podiam ser transportadas. Os generais do exército, habituados a tanques poderosos e bem protegidos, os lados... Mas o M50 Ontos encontrou um patrono inesperado. O Corpo de Fuzileiros Navais, sempre distinto do Exército na sua abordagem tática, viu naquela máquina precisamente o que procurava há anos. Os fuzileiros precisavam de um veículo leve, móvel e, acima de tudo, massivamente armado para apoiar operações de desembarque anfíbio. O Ontos podia ser facilmente transportado por navios e até por helicópteros, e os seus 6 canhões podiam obliterar bunkers e posições fortificadas com uma única salva. Em 1955, o comando do Corpo de Fuzileiros Navais fez uma encomenda de 297 unidades à empresa Allis-Chalmers, que abraçou o projeto com entusiasmo. No final de 1957, todos os veículos encomendados tinham sido entregues. O modelo de produção do M50 Ontos era uma verdadeira maravilha da engenharia, onde cada elemento da sua construção fora pensado para um propósito específico, ainda que não convencional. A história do Ontos é um lembrete de que, na guerra como na vida, o valor é frequentemente uma questão de perspectiva. Rejeitado por uns como uma aberração frágil e impraticável, foi abraçado por outros como a solução perfeita para um problema único. Prova de que, por vezes, a ferramenta certa não é a mais forte ou a mais resistente, mas simplesmente aquela que chega ao lugar certo, na hora certa, nas mãos certas. Tudo estava subordinado a uma única e implacável diretriz: a redução máxima de peso, preservando, contudo, um poder de fogo avassalador. O resultado foi uma máquina de guerra como nenhuma outra. O seu casco assumia a forma de uma pirâmide quadrangular truncada, uma geometria agressiva e funcional, sobre a qual se assentava uma torre diminuta, quase um adorno. A sua silhueta era compacta, furtiva. O comprimento, da ponta do canhão à retaguarda, era de apenas 3,83 metros. A largura,
de 2,59 metros, e a sua altura atingia somente os 2,13 metros. Uma distância ao solo de 37 centímetros garantia-lhe uma notável capacidade de manobra em terrenos acidentados, permitindo-lhe atravessar obstáculos que imobilizariam veículos menos ágeis. A estrutura era montada através da soldadura de placas de blindagem homogênea laminada. E aqui residia o seu maior compromisso. A espessura das placas era de meros 13 milímetros em todo o perímetro. O fundo do casco era protegido por uma camada de aço com apenas 6 milímetros de espessura. Os ângulos de inclinação da blindagem ofereciam, é certo, alguma proteção adicional contra metralhadoras de grosso calibre e estilhaços de artilharia. Mas para proteger a tripulação de algo mais sério, esta armadura era manifestamente incapaz. Contudo, os seus criadores nunca apostaram na proteção. Desde o início, a sua doutrina era clara: mobilidade e poder de fogo acima de tudo. É fascinante notar que o veículo de transporte T-55, que serviu de base, foi o palco para experiências com materiais fundamentalmente novos. Um casco experimental foi fabricado a partir de uma liga de titânio, contendo 6% de alumínio e 4% de vanádio. Esta liga era, na época, a mais comum entre as de titânio e possuía propriedades mecânicas soberbas, sendo considerada a mais forte e rígida disponível. A blindagem de titânio oferecia uma proteção aproximadamente equivalente à do aço de espessura similar, mas com um benefício extraordinário: reduzia a massa do casco em 25%. No entanto, a extrema complexidade no processamento do titânio e o seu custo, absolutamente proibitivo, puseram um fim a esta experiência promissora. Os M50 Ontos de produção em série permaneceram assim com seus cascos de aço. O sistema de suspensão do M50 Ontos foi concebido de uma forma brilhante, de modo a que nenhum dos seus componentes invadisse o compartimento de combate. 4 rodas de apoio de cada lado estavam ligadas, através de balancins, a barras de torção fixadas externamente nas laterais do casco. As rodas motrizes localizavam-se na frente, uma característica típica da escola americana de construção de blindados. A largura de cada lagarta era de 528 milímetros, o que, combinado com um peso de combate de apenas 8 toneladas e 630 quilos, resultava numa pressão sobre o solo de apenas 0,36 quilos por centímetro quadrado. A título de comparação, no tanque médio soviético T-55, este valor era mais do que o dobro. Uma pressão tão baixa permitia que este caça-tanques americano se movesse com confiança sobre solos moles, terrenos pantanosos e até campos de arroz, onde veículos mais pesados ficariam irremediavelmente atolados. Como unidade de potência, foi utilizado um motor a gasolina de 6 cilindros da General Motors, com 145 cavalos de potência, capaz de impulsionar o veículo a uma velocidade máxima de 48 km por hora em estrada. O motor estava localizado na parte frontal direita do casco, e à sua esquerda encontrava-se o posto do condutor. No final, o Ontos não era um tanque, nem um simples transportador. Era uma filosofia de combate materializada. Uma criatura de nicho, vulnerável mas letal, que trocou a armadura pela agilidade e a força bruta pela surpresa. Uma lição em metal e pólvora, que no teatro da guerra, a força nem sempre reside na couraça mais espessa, mas na capacidade de estar onde o inimigo menos espera. Numa era de design de tanques cada vez mais complexos, uma máquina surgiu como um paradoxo brutalmente simples. O seu trunfo, a razão de ser de toda a sua existência, era o seu armamento. 6 canhões sem recuo M40, com um calibre oficial de 106 milímetros, dispostos numa haste especial que atravessava uma pequena torre no topo do casco. Estavam agrupados em conjuntos de 3 em cada lado, cada um com a sua própria numeração, começando pelo número 1, o mais à esquerda quando se olhava da retaguarda da máquina,
e continuando no sentido dos ponteiros do relógio até o número 6. A carga sobre a montagem da artilharia era tão grande que as tripulações tinham de realinhar periodicamente os canhões, que com o tempo e a vibração começavam a descair visivelmente. Era uma solução de força bruta, com as suas próprias e peculiares exigências. Curiosamente, o calibre oficial do canhão M40 era, na verdade, de 105 mm. No entanto, para evitar confusão com o modelo anterior e mal-sucedido de canhão sem recuo, o seu calibre foi artificialmente aumentado em 1 mm na documentação. Um pequeno ato de engano burocrático para garantir que esta nova arma não fosse manchada pelo fracasso do seu predecessor. O próprio canhão fora desenvolvido no início dos anos 50 e adotado pelo Exército dos Estados Unidos em 1953. O seu propósito era duplo: destruir pontos de fogo e infantaria inimiga, e caçar blindados. O seu design incluía um cano estriado e uma culatra de pistão com 4 bocais de saída para desviar os gases da pólvora para trás, o que garantia a ausência de recuo no momento do disparo. Os ângulos de elevação vertical variavam de -10 a mais 20 graus, enquanto a torre podia girar horizontalmente 40 graus para cada lado. É de notar que nos protótipos, os ângulos de rotação horizontal estavam limitados a meros 15 graus para a esquerda e para a direita. Os militares consideraram isto manifestamente insuficiente, e no modelo de produção, esta falha foi corrigida. A máquina podia disparar individualmente de qualquer um dos canos ou em salvas, culminando na capacidade de disparar simultaneamente com os 6 canhões. Uma visão e um som que devia ser aterrorizante. Todos os canos podiam ser desmontados e usados para disparar a partir do solo, mas os mais adaptados para esta tarefa eram os canhões número 2 e número 5, nos quais era instalado um dispositivo óptico periscópico articulado adicional. Para facilitar a pontaria, os canos 2, 3, 4 e 5 estavam equipados com metralhadoras de localização coaxiais de 12,7 mm, cuja balística correspondia de perto à da munição do canhão principal. Mas a estranheza do Ontos não terminava no seu armamento. O seu tanque de combustível, com uma capacidade de 178 litros, proporcionava uma autonomia de apenas cerca de 185 km. A construção do tanque era, para dizer o mínimo, invulgar. Não era rígido, mas sim de borracha, e através do seu centro passava um canal tubular que permitia que o veio de transmissão esquerdo transferisse o torque para a roda dentada motriz esquerda. Uma solução de engenharia bizarra, nascida da necessidade de compactar tudo num chassi minúsculo. Posteriormente, parte das máquinas foi submetida a uma modernização, recebendo a designação M51-O NTUS. A principal diferença era um novo motor Chrysler a gasolina de 8 cilindros e refrigeração líquida, com 180 cavalos de potência. Além do motor mais potente, os veículos modernizados receberam uma transmissão melhorada e periscópios e miras atualizados. De um total de 297 unidades produzidas, 294 foram submetidas a esta modernização. O M50 Ontos, que em grego significa a coisa, nunca foi um veículo de combate convencional. Era uma ferramenta especializada, uma anomalia no campo de batalha. Não possuía a elegância de um tanque de batalha principal, nem a versatilidade de um transporte de pessoal. Era simplesmente uma plataforma para 6 canhões muito grandes, um testemunho de uma época em que, por vezes, a solução mais direta, por mais estranha que parecesse, era considerada a melhor. A arte da destruição começava, paradoxalmente, com uma precisão quase cirúrgica. Para garantir que o disparo devastador dos canhões principais atingisse o seu alvo, o M50 Ontos empregava um sistema engenhoso. 4 metralhadoras de aferição, montadas coaxialmente com os seus canhões.
Estas não eram armas de supressão, mas sim instrumentos de cálculo balístico. Cada uma delas replicava a trajetória exata de um projétil do canhão principal, permitindo ao artilheiro observar e corrigir o ponto de impacto antes de libertar a verdadeira fúria. As metralhadoras eram operadas remotamente, do interior da segurança relativa do veículo. Eram alimentadas por carregadores com munições traçantes especiais que, ao atingirem o alvo, criavam uma pequena e distinta nuvem de fumo branco. Este sinal visual servia como um ponto de referência inequívoco para o ajuste final da mira. O paiol para estas armas de precisão continha um total de 480 cartuchos para os 4 canos. Ao centro da torre, uma metralhadora Browning de calibre 7,62 mm servia como a defesa aproximada do veículo. A sua operação era dual. Podia ser controlada de forma tradicional, através de um pedal acionado pelo pé do artilheiro dentro da máquina, ou podia ser usada como uma arma independente. Para isso, no entanto, o artilheiro tinha de se expor. Era necessário levantar-se, abrir a escotilha sobre o seu assento e libertar a montagem da arma. O seu paiol padrão continha 1000 cartuchos. Algumas tripulações, em busca de modernização, chegaram a substituir a velha Browning pela mais recente M60. Contudo, esta troca nunca foi massiva. Acreditava-se, com a sabedoria nascida do combate, que a Browning, testada pelo tempo, exigia menos trocas de cano sob fogo intenso. A verdadeira capacidade ofensiva do Ontos residia, no entanto, nos seus 6 canhões e na sua munição especializada. O primeiro tipo de projétil era uma ogiva de alto explosivo com um detonador plástico, conhecida como HESH. O seu princípio de funcionamento era aterrorizantemente simples. Em vez de perfurar, a carga espalhava-se pela blindagem como uma pasta no momento do impacto, e então detonava. A onda de choque brutal propagava-se através do aço, arrancando fragmentos mortais do lado interior da própria blindagem inimiga, que se transformavam numa tempestade de estilhaços que dizimava a tripulação e o equipamento. A massa da sua carga útil era de 9 quilos, e a sua velocidade inicial atingia os 498 metros por segundo. O segundo tipo era o projétil de carga oca, ou HIT, capaz de perfurar até 400 milímetros de blindagem homogênea. Nele, a engenharia atingia um novo patamar de sofisticação. Utilizavam um invólucro perfurado com pequenos orifícios, através dos quais parte dos gases da pólvora era expelida para trás por bocais especiais. Isto criava um efeito de foguete, um momento reativo que praticamente anulava o recuo da arma. A massa total do disparo era de 16,7 quilos, com um comprimento de quase 1 metro e uma velocidade inicial de cerca de 500 metros por segundo. O seu alcance efetivo chegava aos 1.200 metros, embora o projétil pudesse viajar até 3.000 metros. Apesar de ser considerado uma arma de fogo direto, as tripulações eram treinadas para o impensável: utilizar o Ontos como uma peça de artilharia, disparando sobre alvos que estavam para além da linha de visão do artilheiro. Mas toda esta potência de fogo tinha um preço: o espaço. O armazenamento de munições do M50 Ontos era criticamente limitado a 18 disparos. A secção principal, com 8 projéteis, localizava-se na parte inferior traseira, sob as portas de acesso, protegida por uma placa de metal. Outros 4 projéteis eram guardados no interior, à direita do comandante. Juntamente com os 6 disparos já carregados nos canhões, isto compunha a totalidade da sua capacidade oficial. Na prática, porém, a necessidade sobrepunha-se ao regulamento. As tripulações recorriam a todo o tipo de truques para aumentar a sua reserva. Sabe-se de casos em que o assento do comandante era simplesmente desmontado e removido, um sacrifício do conforto e da segurança de um homem em troca de mais alguns segundos de poder de fogo. No final, cada centímetro cúbico de espaço, cada grama de peso, era um testemunho da sombria equação da guerra.
A máquina, por mais engenhosa que seja, é sempre uma extensão da vontade humana, forçada a adaptar-se, a improvisar e, por fim, a sacrificar-se no altar da sobrevivência. No espaço exíguo de 1 M50 ontos, a lógica da sobrevivência reescrevia as regras do design. Onde quer que se pudesse libertar 1 centímetro cúbico, esse espaço era imediatamente preenchido com munições adicionais. Mas a improvisação levada a cabo pelas suas tripulações atingia níveis ainda mais surpreendentes. Por vezes, removia-se por completo o assento do próprio condutor. Nas memórias de um veterano, ecoa a imagem surreal de uma máquina a ser conduzida e operada, com a tripulação literalmente sentada sobre projete 8 disparos. Uma medida desesperada, que transformava o interior do veículo num barril de pólvora com lagartas. A disposição da tripulação, em teoria, era um exercício de otimização de espaço. O condutor mecânico ocupava a posição frontal esquerda, tendo à sua direita o rugido constante do motor como companhia. Acima dele, numa pequena cúpula, sentava-se o comandante, que acumulava a função de artilheiro, responsável por apontar e disparar o formidável arsenal de 6 canhões sem recuo. E depois, havia o terceiro membro, o municiador. No papel, o seu lugar era no chão do compartimento de combate, sobre uma almofada especial, à esquerda do comandante. Contudo, a realidade brutal do campo de batalha tornava esta disposição teórica um mero devaneio. A extrema claustrofobia do interior significava que, na prática, o municiador quase nunca viajava dentro do veículo. A sua vida era uma existência precária ou agarrado a bli. Para recarregar os seus 6 canhões, o municiador enfrentava um ritual perigoso e ineficiente. Tinha de desmontar, aproximar-se da máquina exposta ao fogo inimigo, carregar manualmente cada um dos tubos, para depois se afastar para uma distância segura e aguardar a ordem para voltar a embarcar. Era comum as tripulações operarem com as portas traseiras abertas, uma tentativa de ventilar o espaço, que acabava por convidar o pó, a lama e os detritos para o interior. Foi este hábito, esta aparência suja e desarrumada, que lhe valeu entre os soldados a alcunha pouco lisonjeira de "a porca". Houve um projeto de modificação de campo, uma tentativa de sanar estas deficiências. A proposta passava por aumentar substancialmente a torre e reduzir o número de canhões para apenas 2, permitindo que o recarregamento fosse feito a partir do interior, em segurança. Esta ideia, no entanto, nunca passou de um modelo em madeira, um sonho de funcionalidade que jamais chegou à linha de produção. O batismo de fogo do M50 ontos tardou a chegar. A sua primeira presença numa zona de conflito ocorreu em 1958, durante a crise do Líbano. Contudo, naquela ocasião, a máquina não chegou a entrar em combate. A sua verdadeira estreia em batalha só aconteceria 7 anos mais tarde. Muitos já duvidavam que esta máquina invulgar alguma vez provasse o seu valor em combate real. Mas em abril de 1965, tudo mudou. E o seu batismo de fogo deu-se onde ninguém esperava. A crença popular, mesmo entre entusiastas de história militar, aponta para o Vietnã como o seu primeiro palco de guerra. É um equívoco compreensível, mas um equívoco ainda assim. Na verdade, a sua estreia em combate deu-se num cenário inesperado: a República Dominicana, uma pequena nação das Caraíbas mergulhada numa violenta guerra civil. Naquele ano, uma insurreição armada eclodiu no país. Os Estados Unidos, sob o pretexto de proteger os seus cidadãos, enviaram um contingente militar limitado para impedir que os rebeldes levassem ao poder um líder de inspiração pró-comunista. A frota americana transportou homens e material para o centro da ação, e entre esse material estava o esquecido e subestimado M50 ontos. O Ontos, com as suas falhas e improvisações desesperadas, tornou-se um testemunho de aço e pólvora. Uma prova de que, no teatro da guerra,
Os projetos mais bem delineados no papel são frequentemente rasurados pela dura e implacável caligrafia da realidade. O ar do Caribe estava pesado, não apenas com a umidade tropical, mas com a tensão de uma nação em frangalhos. Estamos em 1965, na República Dominicana, um país mergulhado numa guerra civil sangrenta. Em meio ao caos, uma força de intervenção americana chega à costa. Fuzileiros navais dos Estados Unidos desembarcavam com seu arsenal de aço, transportadores de pessoal, anfíbios de lagartas, os imponentes tanques M-48 Patton e uma criatura peculiar, o M-50 Ontos. Nessa altura, os RES, incluindo veículos blindados. E é aqui que a história assume um contorno inesperado. Que tipo de tanques poderiam estar ao serviço de um exército caribenho? A resposta é, no mínimo, surpreendente. Tanques suecos e franceses. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a República Dominicana adquiriu um lote de tanques leves suecos Stridsvagn L-60, veículos veteranos daquele conflito que, incrivelmente, permaneceram em serviço ativo até ao ano de 2003. Os rebeldes capturaram 12 dessas máquinas e, num ato de audácia, tentaram usá-las contra os americanos. Foi um erro fatal. O M-50 Ontos, apelidado de A Coisa pelos fuzileiros, finalmente teve a oportunidade de mostrar o seu propósito. Um dos tanques suecos foi obliterado por um único e certeiro disparo de um dos seus 6 canhões sem recuo. No dia 29 de abril de 1965, a cena repetiu-se com uma precisão brutal. Um M-50 Ontos e um tanque M-48 Patton, pertencentes à unidade expedicionária dos fuzileiros, entraram em combate direto com 2 tanques leves suecos operados pelos rebeldes. O resultado foi cirúrgico. Cada veículo americano destruiu um adversário. Mas as máquinas suecas não foram as únicas vítimas exóticas do Ontos. Um tanque leve francês, mais moderno e consideravelmente mais perigoso, também se viu na mira da coisa. Armado com um canhão de 75 mm, era considerado um oponente sério. No entanto, um projétil de carga oca do veículo americano não lhe deu qualquer hipótese. O impacto foi tão preciso, tão devastador, que provocou a detonação instantânea de toda a munição a bordo. A torre foi arrancada do casco numa explosão cataclísmica. Com esta vitória espetacular, o caminho de combate do M-50 Ontos na República Dominicana chegou ao fim. Mas um desafio muito maior, um teste de fogo em todos os sentidos da palavra, aguardava-o do outro lado do mundo. No início da Guerra do Vietnã, o Corpo de Fuzileiros Navais dispunha de 176 destas máquinas. As restantes, de uma encomenda original de 197 unidades, tinham sido perdidas em exercícios, estavam em reparação ou simplesmente fora de serviço. O problema das peças sobressalentes era extraordinariamente agudo, uma vez que a produção do Ontos já tinha cessado. Por vezes, a tripulação era forçada a tomar uma decisão sombria: sacrificar um veículo, canibalizando-o para manter os outros a funcionar. Os primeiros M-50 Ontos chegaram ao Vietnã em 1965, mas a sua aplicação em combate deparou-se com um obstáculo inesperado e profundamente frustrante. O comando impôs uma restrição bizarra ao uso do seu calibre principal. Carregar os canhões, e muito menos disparar, só podia ser feito com a permissão expressa do comando do batalhão. As tripulações, no calor do momento, eram forçadas a pedir autorização pelo rádio e a esperar por uma resposta antes de poderem preparar as suas armas. Mais tarde, a regra foi ligeiramente flexibilizada, permitindo que as tripulações carregassem os seus canhões de 106 mm, mas ainda assim, não tinham autoridade para abrir fogo por sua própria iniciativa. A história do M-50 Ontos é um estudo sobre o paradoxo da guerra. Uma máquina projetada para um tipo de inimigo encontra a sua glória contra outro, completamente inesperado. Mas o seu maior adversário não foram os tanques inimigos,
nem as selvas do Vietnã que a aguardavam. Foi a rigidez da própria doutrina militar que quase a silenciou, provando que, por vezes, a ameaça mais perigosa no campo de batalha não vem do cano de uma arma inimiga, mas da caneta de um burocrata distante. Nas selvas sufocantes do Vietnã, onde a guerra assumia uma forma diferente, mais íntima e brutal, as máquinas de combate concebidas para as planícies da Europa enfrentavam uma crise de identidade. Entre elas estava o M50 Ontos, uma plataforma de artilharia autopropulsada, cujo nome, em grego, significava a coisa. A sua aparência era, de facto, invulgar. Um pequeno chassis blindado com 6 canhões sem recuo montados externamente. Fora criado com um propósito singular e letal: ser um caçador de tanques, uma resposta ágil e poderosa às vagas de blindados soviéticos que o Ocidente temia encontrar numa terceira guerra mundial. No entanto, no Vietnã, o Ontos nunca teria a oportunidade de cumprir o seu desígnio original. A razão era dolorosamente simples. O inimigo, o exército do Vietnã do Norte e os Vietcong, possuía uma quantidade extremamente limitada de veículos blindados. As vastas batalhas de tanques, os confrontos titânicos de aço que haviam definido as frentes da Segunda Guerra Mundial, simplesmente não aconteciam nos labirintos verdes do Sudeste Asiático. Aqui, a guerra era um assunto de infantaria. As principais operações ofensivas eram confiadas aos soldados a pé, apoiados por morteiros, artilharia e pelo poder avassalador que vinha dos céus. Confrontos entre tanques ocorriam, mas eram a exceção, não a regra. Eventos esporádicos e isolados que não definiam a natureza do conflito. E assim, o M50 Ontos, o caçador de tanques, viu-se desempregado. Mas a guerra tem uma forma de encontrar novas utilidades para as suas ferramentas. O Ontos encontrou uma nova vocação e deu um contributo significativo para o sucesso das operações dos fuzileiros navais. O segredo residia na sua concessão. Graças a uma pressão sobre o solo extraordinariamente baixa e às suas lagartas largas, o Ontos podia atravessar terrenos onde qualquer outro veículo blindado ficaria irremediavelmente atolado. Mesmo o solo macio e encharcado que rodeava os vastos arrozais não era um obstáculo. Tornou-se lendário um episódio em que um Ontos foi usado para entregar provisões a um tanque pesado, imobilizado num pântano, simplesmente porque era a única máquina capaz de navegar calmamente por aquele solo traiçoeiro. O seu tamanho compacto e peso reduzido permitiam-lhe aproximar-se furtivamente da linha da frente, onde era utilizado para destruir posições inimigas fortificadas, abrindo caminho para o avanço da infantaria. Contudo, esta agilidade tinha o seu preço. A máquina tendia a derrapar perigosamente em encostas íngremes e, por vezes, chegava mesmo a virar-se, criando problemas graves para a sua tripulação. Mas foi numa outra função, uma que ninguém antecipara, que o Ontos se tornou verdadeiramente temido. Segundo as memórias dos veteranos, ele era assustadoramente eficaz numa tarefa que, à primeira vista, parecia simples: a eliminação de forças inimigas abrigadas na densa vegetação da selva. Acontece que a própria selva era um escudo. A eficácia dos projéteis de artilharia convencionais e das bombas de aviação era severamente limitada nestas condições. A vegetação luxuriante absorvia a onda de choque e os estilhaços, reduzindo drasticamente o efeito letal das munições. E nem sempre era possível solicitar apoio aéreo. Nesses casos, os americanos recorriam a uma munição verdadeiramente monstruosa. Pouco depois de o veículo ter sido adotado, a sua nomenclatura de projéteis foi expandida para incluir um disparo antipessoal de estilhaços traçantes, vulgarmente conhecido como colmeia. Consistia num contentor de paredes finas que continha 6.000 elementos perfurantes em forma de pequenas setas de aço, cada uma com cerca de 13 gramas. Uma salva simultânea dos seus 6 canhões sem recuo com esta munição criava uma semiesfera em expansão de 36.000 projéteis mortais.
poder-se-ia argumentar que estes pequenos dardos de 13 gramas ficariam presos na densa vegetação, mas a realidade era muito mais sinistra. Uma parte era, sem dúvida, bloqueada por árvores e arbustos, mas nem de longe os 36.000. O volume puro de aço que rasgava o ar era suficiente para saturar uma vasta área, cortando folhagem, bambu e carne com a mesma indiferença mecânica. Era uma foice, ceifando o que não se via. A história do Ontos é um testemunho sombrio da natureza da guerra. Uma força que distorce o propósito, que transforma caçadores de aço em ceifadores de homens, e que encontra, nos recantos mais inesperados da engenharia, novas e mais terríveis formas de impor a sua vontade. Nas selvas do Vietnã, uma silhueta bizarra espreitava na penumbra das bases militares americanas. Não era um tanque, mas sim o M-50 Ontos, uma máquina compacta com 6 canhões sem recuo, cuja função principal se tornara a defesa de perímetros. Para os soldados norte-vietnamitas, a sua mera presença era um fator de dissuasão. Relatos de veteranos confirmam que eles temiam genuinamente este pequeno veículo. Sim, era vulnerável. Um único tiro de lança-granadas podia transformá-lo numa pira funerária. Mas um Ontos bem camuflado, numa posição fortificada, era um pesadelo tático. A maioria dos encontros era acidental, um erro fatal por parte dos atacantes que só percebiam a sua presença quando já era tarde demais. Houve um momento que desafiou a sua própria natureza terrestre. A Operação De Soto. Vários M-50 Ontos, suspensos sob o ventre de helicópteros Sikorsky, foram transportados por quase 40 quilômetros até a linha da frente. Foi a única vez, em toda a sua história operacional, que a sua capacidade de transporte aéreo, tão alardeada nos manuais, foi de facto usada em combate real, para além dos inúmeros exercícios em tempo de paz. Mas o seu verdadeiro batismo de fogo, o episódio que cinzelou seu nome nos anais da guerra, foi a Batalha de Hue, em 1968, durante a famosa ofensiva do Tet. Nas ruas estreitas e claustrofóbicas da cidade, a sua agilidade superou a dos tanques pesados e desajeitados. Os seus canhões podiam reduzir a escombros praticamente qualquer edifício que o inimigo usasse como fortaleza. Contudo, a invulnerabilidade era uma ilusão. As perdas, tanto de máquinas como de homens, foram severas. O Ontos serviu no Vietnã desde o início de 1965 até meados de 1969. Os militares usaram-no até que a logística o traiu. A falta total de peças sobressalentes tornou a sua manutenção fisicamente impossível. As máquinas que esgotaram seus recursos foram canibalizadas, enterradas e transformadas em pontos de fogo imóveis, continuando a sua vigília como sentinelas de aço. Em maio de 1969, os sobreviventes foram embarcados e enviados de volta para os Estados Unidos. Lá, o Corpo de Fuzileiros Navais, que tanto o havia valorizado, supervisionou a sua destruição. A maioria dos chassis e das instalações de artilharia foi reduzida a sucata. Apenas alguns exemplares escaparam, destinados a museus e colecionadores privados. Uma arma rejeitada pelo seu próprio exército, mas que se tornou uma lenda nas mãos dos fuzileiros. Um testamento de que, na guerra, a engenhosidade muitas vezes supera o desígnio original, deixando para trás apenas o eco silencioso de máquinas esquecidas.